A paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais uma aula na nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa revista Examinai as Escrituras. A aula de hoje é a aula 11, Dificuldades na Bíblia. O texto básico encontra-se em 2 Timóteo 3, versículos 14 e 16. Nessa carta, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo exorta Timóteo a permanecer na sã doutrina. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Portanto, a inspiração das Escrituras ela é divina, sua importância ela é proveitosa e tem finalidade de ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. O versículo-chave está em 2 Pedro 1, 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Deus preparando homens santos para profetizarem inspirados pelo Espírito Santo. Alvo da lição: instruir o aluno a lidar com as aparentes dificuldades bíblicas. De modo a afirmar sua convicção na inspiração e inerrância da Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela é inspirada divinamente e ela não contém erro. Os objetivos: reconhecer que há textos de maior complexidade, animar-se a compreender tais textos e buscar recursos e ajuda para esclarecê-los. Aqui nós temos uma ajuda infalível que é a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Introdução. A compreensão da Bíblia muitas vezes é difícil para muitas pessoas porque essas pessoas tentam interpretá-la do ponto de vista científico, moral ou mesmo cultural. E nessa linha não vão chegar a lugar nenhum, não dá certo. A revelação de Deus é única e não oferece contradições. A palavra de Deus deve ser interpretada à luz do Espírito Santo. Portanto, devemos deixar que o Espírito Santo atue livremente em nosso coração, em nossa mente. O estudo correto da palavra de Deus tem alguns resultados muito importantes para nós. Cria raízes profundas do que cremos a respeito de Deus e de seu relacionamento com sua criação. É determinante para a nossa fé. Mesmo nos defrontando com algumas passagens difíceis, nossa fé não pode ser abalada. Nossa fé tem que estar depositada na inspiração, na infalibilidade, na inerrância e unidade da palavra de Deus. Então, alguns cuidados para não pensar que a Bíblia está errada. Ter cuidado com a interpretação bíblica. Já vimos em lições anteriores, mas alguns princípios importantes que nos auxiliam na interpretação da Bíblia. Estudar o contexto da passagem que está sendo lida ou estudada. O contexto refere-se ao conjunto de palavras, frases ou o texto que precede ou se segue a determinada palavra, frase ou texto. E no sentido de contribuir para o seu significado, envolvendo então um encadeamento de discurso. Não podemos simplesmente estudar um texto único, mas temos que fazer todo um levantamento do contexto do que vem antes e também do que vem depois para uma perfeita interpretação e compreensão. Interpretação é entender o objetivo com que o livro foi escrito e lembrar que a Bíblia é harmônica. Harmônica no sentido em que há concordância entre os vários textos, ausência de conflitos. E também pesquisar sempre para buscar
subsídios para uma perfeita interpretação e compreensão da palavra de Deus. Então, na lição de hoje, estaremos tratando de 3 tópicos específicos: dificuldades científicas, dificuldades morais e discrepâncias. Primeiro tópico: dificuldades científicas. Muitas pessoas exigem que fatos narrados na Bíblia tenham comprovação científica. Não precisamos entender o que é uma prova científica. A prova científica remete-se a método científico. Um método científico testa a veracidade de uma hipótese, que seria uma suposição, uma conjectura. De que modo? Por meio de experimentos controlados e que podem ser repetidos num ambiente propício para a observação. Compreender que este método não pode ser aplicado a fatos históricos. Os fatos narrados na Bíblia não estão apoiados em método científico. Um fato histórico, visa aí analisar a veracidade averiguada por meio de prova histórica judicial. Nesse sentido, então, requer evidências de testemunhos históricos e de testemunhos de escritos ou registros. Então, a preocupação desse método está com a fidelidade dos testemunhos envolvidos. Saber que a arqueologia apoia fatos históricos bíblicos. Então, a arqueologia aí, sendo um poderoso auxílio, apoio à veracidade de muitos fatos históricos narrados na Bíblia. Como exemplo, os manuscritos das cavernas de Qumran, próximas ao Mar Morto, foram descobertos entre 1947 e 1956, 242 textos bíblicos e 565 textos não bíblicos, escritos em hebraico, aramaico e grego. Praticamente, dos textos bíblicos, os únicos documentos da Bíblia judaica escritos e preservados antes da era cristã, contendo pelo menos um fragmento de cada livro do cânon hebraico. E aí tem a exceção do livro de Esther. Num dos rolos, num dos documentos encontrados, encontra-se o livro de Isaías, como sendo uma prova irrefutável de que a transmissão dos textos bíblicos para os atuais, os textos de hoje, durante um período de mais de 1000 anos, que passou pelas mãos de copistas judeus, essa transmissão foi feita de forma extremamente fiel e cuidadosa. Lembrar que Deus está acima das leis naturais criadas, ou seja, a atuação do Criador não é limitada pela criação. Gênesis 2:2. E havendo Deus terminado no 7º dia sua obra que fizera, descansou neste dia, referindo-se à criação dos céus e da terra. A Bíblia diz que a criação da terra ocorreu em 6 dias. A ciência diz que a terra é existente já há bilhões de anos. Parece ter um conflito, então, entre essas duas afirmações. O dia, Yom, em hebraico, ele pode ser um período maior que 24 horas, podendo então significar longo período de tempo. Há evidência de que a Terra suporta uma idade jovem, milhares de anos, não bilhões de anos. Então não há conflito em Gênesis 2 com a ciência. O conflito pode estar aí na interpretação em relação a dados científicos. Então, temos que aceitar pela fé a criação de Hebreus 11:3, que diz o seguinte: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quarto, lembrar que Deus está acima das leis naturais criadas, o exemplo de Êxodo 14:29. Abertura do Mar Vermelho, mas os filhos de Israel foram pelo meio do Mar Seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Vamos crer realmente que o mar se abriu conforme o que o texto relata. Jonas 1:17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas.
E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Essa é uma história literal, não uma espécie de fábula. A história do ministério de Jonas é também comprovada, né, tratada na própria palavra de Deus, em 2 Reis 14, 25. Jesus anuncia sua morte e ressurreição, citando a história de Jonas como fato real. Aí a arqueologia servindo então para comprovar a existência do profeta Jonas, no sentido de moedas desenterradas com inscrição nelas de um homem saindo da boca de um peixe. Tópico 2. Dificuldades morais. Então, as narrativas de atos de julgamento de Deus no Antigo Testamento podem levar aí a algumas dificuldades morais quanto aos atos e caráter de Deus. Um dos princípios da interpretação bíblica refere-se a passagens claras e objetivas, auxiliando na interpretação de passagens escuras e subjetivas. Além disso, o caráter moral de Deus nunca deve ser colocado em jogo e não é colocado em jogo. Algumas considerações a respeito disso. Os atributos de Deus são eternos, são inerentes ao nosso Deus. Deus não muda, não pode negar-se a si mesmo. Segundo Timóteo 2,13, que diz o seguinte: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo, não muda. Deus é santo e perfeito, nele estão a perfeita justiça e a perfeita bondade ao mesmo tempo. Deus não tem alegria no sofrimento de sua criação, não compactua com o pecado e sempre propõe escape antes do juízo. Todos esses itens, então, devem ser considerados em relação ao caráter moral de Deus. Então, vamos ver aqui. Em relação à destruição de Jericó, tratada em Josué 6:21, Levítico 18, 19 e 26, mostra os habitantes da Palestina, eles não eram inocentes. Deus deu a esses habitantes um tempo de 4 gerações para se arrependerem, Gênesis 15, 16. E na destruição de Jericó, Israel rodeou Jericó por 7 dias e só Rabi creu e se arrependeu e foi salva com sua família, Josué 2, 8 a 10. Deus é soberano sobre a vida, ele que determina seu começo e seu fim, conforme Deuteronômio 32, 39, João 1, 21, Salmo 139, 16. Então, assim como Sodoma e Gomorra, Jericó não se arrependeria de sua contaminação, de seus pecados. Gênesis 18, 20, 19, 4 a 5. Josué e seu exército, então, agiram conforme a ordem do justo juiz, nosso Deus, para executar juízo sobre os pecados. Deus não compactua com o pecado. 2. Deus e a guerra. Devido ao pecado, a paz somente é estabelecida mediante o combate ao mal. Deus nunca conduziu uma guerra por motivos e métodos errados. Ele sempre tem os seus planos e propósitos perfeitos, com um motivo muito bem estabelecido. Deus, certa vez, não aprovou algumas guerras lideradas pelo rei Davi, 1 Crônicas 22:8, 28:3, né, que trata que Davi derramou muito sangue. Tanto é que não foi ele, né, que construiu o templo de Israel por esse motivo. Quando Israel pelejava, o nome de Deus era levado à frente para que os inimigos o temessem. Deus sempre na frente, guiando, né, todas as ações relativas à guerra, porque Deus tem o controle de tudo. Deus usou a guerra para punir tanto o pecado dos povos como do seu próprio povo Israel. Independente de quem seja, Deus não compactua com o pecado. Então, Deus punindo tanto o pecado dos povos quanto do seu próprio povo Israel. Os inimigos, por sua arrogância e falta de temor, não se arrependiam e, além disso, tentavam resistir a Deus. Tópico 3. Discrepâncias. 1. Relativo aos anjos. João diz
que 2 anjos foram vistos, e Mateus diz que havia apenas um anjo, quando as mulheres foram ao sepulcro, né, para cuidar do corpo de Jesus. João focaliza o número de anjos e a pergunta que eles fizeram. Está em João 23. Por outro lado, Mateus focaliza a afirmação que um dos anjos fez. Mateus 28, 5 e 6. Então, o mesmo fato sendo registrado em perspectiva diferente, focalizando diferentes pessoas envolvidas. 2. O cumprimento das Escrituras. Em Lucas 4, 21, vamos ver Lucas 4, 21, Jesus citou a profecia de Isaías 61, 1 e 2 com exatidão, embora não a tenha citado completamente. Então, Lucas 4, 21 diz assim: Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Fazendo menção, então, de Isaías 61, 1 e 2, que diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. A parte que Jesus citou quando ele abriu na sinagoga o livro de Isaías, realmente foi cumprida na sua primeira vinda. A parte não citada, o dia da vingança de nosso Deus, será cumprido quando Cristo voltar para julgar a terra. Então, o cumprimento das Escrituras está correto. Se Jesus citasse a profecia inteira e afirmasse que toda ela fora cumprida, ele estaria cometendo um erro, estaria mentindo. Conclusão, então, é a respeito das aparentes dificuldades da Bíblia. Facilmente solucionadas no momento em que estudamos e conhecemos a Bíblia em profundidade. Então, requer uma ação, muito cuidado quando fazemos um estudo da Palavra de Deus. Temos que ir em profundidade. Não são muitas, dentro de toda a Bíblia, essas aparentes dificuldades. Deus não se contradiz, não é incoerente, não erra e não falha na sua revelação diante dos argumentos humanos e científicos. Toda a Escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16. Os homens que falaram não de si mesmos, mas da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, como já vimos em 2 Pedro 1:21. Portanto, queridos, as dificuldades não estão na revelação deixada por Deus, sim na nossa interpretação. Cabe a nós deixar que o Espírito Santo atue em nossas vidas, como já foi dito, livremente, nos iluminando para que possamos interpretar e compreender de forma correta toda a palavra de Deus para o nosso crescimento. Essa lição que temos para o dia de hoje, e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em nossos corações. Até a próxima aula. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.